Está começando mais um podcast Metanoia Racional. Tá começando mais um podcast, Metanoia Racional. E essa semana é semana do Dia dos Namorados. E a gente vai começar falando, durante essa semana, um pouco sobre o amor e o Dia dos Namorados. E, bom, para bater esse papo dessa vez, tem eu, Matheus Lima Mota. Eu, Marcos Antônio. E eu, Maurício Tades. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Fique aí com a gente, tá bom? Depois dos recadinhos a gente bate esse papo. Os recadinhos de hoje são os mesmos sempre. Siga a gente nas redes sociais. Eu vou pedir que você dê um curtir nas nossas publicações nas redes sociais e no YouTube. Se você está acompanhando esse podcast pelo Facebook ou no YouTube, dá aí o curtir, dá um like. Deixa aí seu comentário, fala pra gente o que você está gostando. E se quiser também dar talvez assim, um feedback ruim, ou quiser fazer uma polêmica, talvez só até ajude a gente, não sei. Vai, manda aí pra gente, fala alguma coisa nos comentários, tá bom? E manda um e-mail pra gente, bate um papo com a gente pelo e-mail. Tem gente que não usa mais e-mail. Bom, tem gente que nem nunca usou e-mail, mas a gente tem e-mail. Manda e-mail pra gente, metanoia@gmail.com e passa um feedback pra gente, tá bom? E como sempre, a gente tá te pedindo aí oração. Ore pela gente, colabore com a gente, com a sua fé, tá bom? Isso é muito importante. E agora fica aí com o assunto da semana. Então, o Dia dos Namorados, como que surgiu o Dia dos Namorados? Como que surgiu essa data, né, comemorativa que todo mundo, assim, os amantes apaixonados gostam? No século II, mais ou menos, quando estava acontecendo a guerra, o bispo da Igreja Católica, que se chamava São Valentim, ele se apaixonou pela filha do carcereiro. Aí o que acontece? O rei, naquela época, ele não queria que houvesse casamento. Então ele proibiu que houvesse casamento durante a guerra. Em 14 de fevereiro, nos Estados Unidos, eles comemoram o dia de São Valentim, porque foi o dia que ele continuou, durante isso, ele continuou enviando carta para a filha do carcereiro. E aí o que acontece? O rei descobriu, falou, não, isso não pode ficar assim. Foi lá, matou ele, executou mesmo. E aí no dia 14 de fevereiro nos Estados Unidos é comemorado o dia de São Valentim, que é o dia dos namorados, né? Aí eu já vou explicar por que é chamado dia dos namorados aqui no Brasil. Aí a história mais legal é o seguinte: e antes dele, né, ser morto, ele conseguiu realmente, sim, ficar com a filha do carcereiro, e milagrosamente, depois que ele foi morto, a filha do carcereiro era cega. Milagrosamente, depois que o carcereiro morreu, que enviava a filha do carcereiro, a filha do São Valentim morreu pelo fato de estar namorando a filha do carcereiro, a menina voltou a enxergar, ela era cega. E aí essa história, né, teve essa repercussão toda. Aí no dia de 14 de fevereiro eles colocaram o dia de São Valentim. Mas o porquê que é chamado Dia dos Namorados? O pai do João Dória, que é se não me engano, é o ministro. Ele é o quê no São Paulo agora? É ministro, não é? Ele é governador de São Paulo. Governador, né? Governador de São Paulo. Então, Isso. o pai dele em 1948 colocou no dia 12 de junho o Dia dos Namorados. Pra quê? Ganhar dinheiro, ganhar lucro pro país, dar lucro pro país. Ele viu essa ideia, que essa ideia estava funcionando nos Estados Unidos, ele achou legal essa ideia, aplicar essa ideia aqui no Brasil, e aplicou essa ideia pelo fato também que dia 12 de junho é o dia de Santo Antônio, que é o dia do Santo Casamenteiro. Aí ele falou, poxa, essa ideia é legal, o povo vai concordar, acho que o povo vai gostar. Então ali ele adotou essa ideia, aí o povo gostou, achou legal e tal, aí ficou dia dos namorados. E realmente não é dia dos namorados, é só para ganhar dinheiro.
Eles fizeram essa parada. Só é uma data exclusivamente comercial, quase. A gente que criou toda uma ideia romântica sobre dia 12. Tudo. Então aí ele fez tudo, aí o país começou a dar muito lucro nesse dia, né? Porque virou uma data comercial. Aí hoje, com isso tudo, o pessoal, poxa, dia 12 de junho, dia dos namorados. Aí, até na religião católica, aí ele já, meio que, como tradição, ele já tem lá o Santo Antônio, né? Aí ele já conta um pouco da história de Santo Antônio. Aí já meio que emenda nisso tudo. Tem até umas brincadeirinhas que eles fazem, que é encalhados, homens encalhados, que aí nesse dia, pra ver se arruma um namorado ou namorada. Aí também vem a ideia dos cultos dos cultos para solteiro, que aí eles faziam nesse dia dos namorados para ver se ajuntavam mais as pessoas, se as pessoas conseguiam arrumar o seu par ideal, entendeu? Foi mais ou menos assim que começou. Legal. Eu prefiro a ideia do Dia dos Namorados do São Valentim lá nos Estados Unidos, né? Não pela data, eu acho que aqui no Brasil também não ia pegar, porque 14 de fevereiro, às vezes cai no carnaval, muita gente não ia nem ligar para essa data. Mas eu prefiro a ideia, né, de que, porque lá nos Estados Unidos não é uma exclusividade dos namorados um dia, né? A data, eles comemoram o amor, celebram o amor. Então, às vezes, tem troca de cartas entre amigos, entre pessoas que se admiram. Eu acho isso legal. Todo tipo, assim, é complicado hoje em dia a gente falar todo tipo de amor, né? Mas, assim, mas é todo tipo de amor entre amigos, amor entre casais, amor entre familiares, amor entre colegas de trabalho, não sei, de escola. Então, eu penso assim, eu prefiro, tanto na nossa igreja a gente tinha o culto love. Tinha, né? Porque esse ano não tem. Que a gente, no caso, a gente faz o culto love para o nosso objetivo ali não é só, tipo assim, se as pessoas, né, encontrar o seu pai ideal, é legal. É uma coisa legal, né? Porque é na igreja, né? O pessoal ali vai encontrar, geralmente vai encontrar uma pessoa ali de Deus e tal. Mas o nosso dever, a nossa missão ali é propagar o amor, né? Levar o amor, que as pessoas possam. É um culto assim, muito diferente, um culto mais. Como é que eu posso dizer? Totalmente diferente. As pessoas cada um dá uma declaração de amor para aquela pessoa que quer, para sua mãe, para seu pai, para seu pastor, entendeu? Para a igreja, para Deus. É a maneira. Nós fizemos esse culto como maneira da pessoa expressar o que ela está sentindo, né? Totalmente diferente dos outros cultos, né? Geralmente nos outros cultos a pessoa vai, ela traz a sua palavra, traz o seu louvor, mas aí a gente fez o culto love, né? Culto in love, culto do amor, culto para expressar o amor. É interessante falar também que o dia dos namorados é o dia dos solteiros começar a se desesperar, né? Só que interessante que quando a gente fala do dia dos namorados, a gente celebrar o amor, igual ele falou do culto in love, que é feito na igreja, é um culto também que os solteiros também podem ir, porque não é um culto exclusivamente para os casais, que já foi até dito. E tem um verso aqui na Bíblia, em 1 Coríntios 7, 27, que é interessante para a gente colocar um pouco isso, que está falado: estás ligado à mulher, não busque separar-te. Estás livre da mulher, não busques mulher. No caso aqui ele fala assim, mas você pode colocar vice-versa. Pode colocar também, se você é para mulher versus homem também. Se você não tem, você não precisa ficar correndo atrás, se desesperar e ficar correndo atrás também. Porque vai chegar o dia dos namorados, então eu quero qualquer uma. Ou ao contrário, eu quero qualquer um. Não precisa se desesperar. Vai com calma, espera, comemora o amor, mesmo você estando solteiro, comemora. Se você não quiser comemorar também, não comemora. Mas não se desesperar também. Vai chegar o dia dos namorados, eu preciso passar o dia dos namorados junto com alguém. Vamos com calma nisso aí também. A gente tem, como a gente falou, a gente pode celebrar o amor de Cristo por nós. No caso, a gente está falando de cristãos, né? Quem não é cristão celebra o amor, sei lá, do passarinho, da natureza. Celebra do passarinho, do papagaio.
O seu animalzinho de do que tiver. você comemora. Esse aqui é legal, né? Porque o engraçado é que, tipo assim, é uma data que meio que é quase uma data tipo Natal. Só que o Natal, no caso, a gente comemora porque é o aniversário de Jesus. Aí a gente vê também como uma data que a gente vai e celebra o amor também. É uma data mais... algo semelhante. Bom, o cristão ele pode celebrar o Dia dos Namorados? O cristão pode sim celebrar o Dia dos Namorados. E alegria para todo mundo. A Bíblia ela não está especificado que pode, mas ela está dizendo o seguinte: em Romanos 12, 10, eu vou ler o 9 e depois eu ler o 10, que aí fica um pouco mais simplificado, né? Tem assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então aqui a palavra de Deus está querendo dizer o seguinte: a gente tem que celebrar, a gente tem que expressar o que a gente sente por uma pessoa, né? Então a Bíblia ela não proíbe a gente celebrar esse Dia dos Namorados. É lógico que a gente também tem que fazer o seguinte: o problema é que pessoas comemoram errado. Aqui em 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo de número 18 diz assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca no seu próprio corpo. Não é errado a pessoa comemorar o Dia dos Namorados. Errado é a pessoa a pessoa se prostituir, a pessoa se como é que eu posso dizer? A pessoa não dá valor ao seu próprio corpo. A pessoa seguir influências erradas e se desviar-se do caminho de Deus, desviar do propósito que Deus designou para aquela pessoa. Então a Bíblia está querendo dizer isso aqui: tudo tem que ter uma temperança. Então não vou lá logo, vou direto e vou fazer tudo que é para fazer. É igual o Maurício estava falando, legal. Pega os solteiros. Porque eu tô solteiro e namorado, agora eu vou pegar todo mundo porque eu tenho que arrumar alguém, eu tenho que mostrar pra fulaninho que eu consegui alguém. E aí é um momento de carência, que nessa área nesse momento a gente vai e começa a fazer coisas erradas e consequentemente peca. Então a Bíblia ela fala que a gente tem que demonstrar, né, o amor fraternal uns pelos outros. A Bíblia, né, é um mandamento, né, que a gente tem que amar o próximo. E aqui ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Amor fraternal é aquele amor, um amor tipo, um amor que não quer nada em troca, né? Amor incondicional, uma pessoa que se doa, uma pessoa que tem compaixão pela outra, né? Então é tipo isso. A Bíblia ela não condena, mas tudo tem que ter a temperança, tudo tem que ter os seus limites, nada de passar limite, né? Tudo tem regras. A vida com Deus funciona como, vamos botar como um estabelecimento. Para você ficar dentro desse estabelecimento, o evangelista Mateus, uma vez a gente estava conversando sobre isso, que, vamos dar um exemplo melhor, um exemplo que ele deu. A vida com Deus é como numa casa. Uma casa ela tem regras. Uma casa ela tem regras. É preciso obedecer aquelas regras. A gente fica dentro da casa de Deus. Nós somos casa e morada do Espírito Santo de Deus. As regras que o Espírito Santo nos coloca estão na Bíblia. Nós temos que seguir as regras dele.
quando nós não seguimos as regras do Espírito Santo, a gente, querendo ou não, a gente mesmo sai de casa. A gente pega e faz como um filho pródigo. Não, eu quero a parte que é minha e eu tô saindo e pronto, acabou. A gente vai e some dali, vai embora. Só que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele nos estende a mão e nos coloca de novo para dentro de casa. Quando a gente pensa que não tinha nada, a gente tem tudo. Então aí é basicamente isso que a Bíblia está tentando explicar. É interessante também a gente pensar no Dia dos Namorados na Bíblia, porque quando a Bíblia foi escrita nos tempos passados, se a gente pensar como eram os relacionamentos naquela época, ela não vai citar aqui namoro, porque se a gente for ler até algumas passagens, a gente vai ver que esse período de namoro não existia no tempo antigo, porque geralmente o pai saía e conseguia a noiva, arrumava a noiva para o seu filho, e a partir dali eles já se encontravam no dia do casamento, que era quando o noivo conhecia a sua noiva. No caso hoje, como a gente já, nos dias de hoje, existe o tempo da corte, depois o tempo do noivado e o tempo e depois o casamento. E naquela época não existia esse meio a corte, o namoro. Vamos dizer que seria como se o pai que fosse conhecer a noiva ali, e o pai que fosse fazer essa corte ali, sendo que ele não seria com a sua, no caso, a sua noiva ou a sua futura esposa. Ele arrumava o casamento com o pai da noiva. Eles ali combinava até dotes que existiam na época, e ali se arrumava o casal. Geralmente eram os pais que arrumavam o casal. Então não existia. Por isso que a Bíblia não vem citar aqui o namoro, porque na época não havia. E provavelmente, se ela fosse escrita nos dias de hoje, ela teria alguma coisa relacionada ao namoro, porque naquela época era o tipo de relacionamento que existia, era esse. Não existia o namoro, e hoje a gente existe. Então ela não vem ela não proíbe, ela vai falar sobre amar, mas ela não proíbe porque ainda não tinha acesso a isso. Provavelmente não iria proibir o namoro, ela ia pôr regras e não proibir. Regras tipo assim, regras de conduta, que seria aplicado hoje, e que nós temos as regras de conduta baseadas em alguns textos que vai falar sobre o casamento e noivado. A gente tira algumas regras da nossa conduta, que no caso naquela época não havia, por isso a Bíblia não vem citar namoro em si, mas ela te orienta acerca do relacionamento, que foi até alguns versos que a gente já leu aqui, algumas passagens que foi citadas hoje aqui. A Bíblia nos dá assim, alguns parâmetros para a gente manter o relacionamento e o amor. O legal é que naquela época era tudo assim, né? Primeiro via os dotes, via se a pessoa tinha dote suficiente, analisava os negócios direitinho. Aí depois, tu tem dote, tem terra, beleza. É tipo uma maneira garantida, não, filho, vai que esse aqui é tranquilo. Ó, filho, vai que esse aqui, tá em sucesso. Casa com gente sem terra, não. É interessante que nos dias de hoje eu acho que isso não ia cair muito bem, não. Imagina o pai da gente sair, arrumar noiva lá pra gente, nem saber quem é. Aí de repente chega, é aquela ali. Aí tu tava achando que era que tava do lado e era aquela ali. Esse que é o problema. Então, galera, é o seguinte: depois que você descobriu como surgiu o Dia dos Namorados, depois que você viu que é um cristão fervoroso e que você pode celebrar o Dia dos Namorados, aí nós vamos para o último tópico desse podcast, que é o celebre o amor. A Bíblia ela vai dizer lá em Eclesiastes, Eclesiastes 4, versículo 9, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho.
Porque se um cair, o outro levanta, o seu companheiro. Mais aí do que estiver só, pois caindo não haverá outro que levante. Então a Bíblia aqui ela está querendo dizer, a gente precisa de um companheiro, né? Ou um companheiro. Então ela está falando que não é bom que ela está falando que lá em Gênesis Deus já estava falando, né? Não é bom com um homem só. Falou lá, vamos criar Eva. Adão tá muito sozinho, Adão tá andando no meio do Éden, tá perdido, não sabe o que faz. Vamos criar Eva. Aí foi lá Deus, da costela de Adão, criou Eva. Então aí é esse versículo, né? É melhor ser 2 do que 1. Porque o que acontece? 2, se um cair, o outro levanta. Se um correr e tropeçar, o outro ajuda. Agora, se for um só e cair, aí vai ser complicado. A Bíblia fala em outro momento também que é bom ser 2 irmãos também, sempre andando junto. Aí tem outras coisas que as pessoas falam que se eu não me engano, acho que é Mateus capítulo 18, versos 18. O que ligares na terra será ligados no céu. Se 2 concordar na terra, 2 concordam no céu. Algo parecido, né? Algo semelhante a isso. Agora nós vamos para Cantares, capítulo 8, versículo 7. Diz assim: as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-los, ainda que alguém desce toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Então, tá querendo dizer aqui que é o seguinte: o amor, aí eu vou completar esse versículo com o que todo mundo conhece e que geralmente no culto love a maioria das pessoas falam lá na igreja. Se você não sabe o que é o culto love, quer dizer, saber você sabe porque a gente falou. Se você quiser saber como funciona, está convidado para ir na nossa igreja, que aqui a maioria das pessoas fala esse versículo no culto love, né, culto de amor, que é o famoso versículo, né, 1 Coríntios capítulo de número 13, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e ainda que tivesse caridade é a mesma coisa que amor. Caridade é mesmo que amor, não. Caridade é mesmo que bondade. Vamos colocar por aí assim. Seria como metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, era tal que transportasse aos montes e não tivesse caridade, nada seria. Não tivesse amor. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para os pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse caridade, nada disso aproveitaria. Aí eu até falei errado. A caridade realmente é amor, não é bondade não. Confundi, perdão. A caridade é amor. Aí ele tá dizendo aqui, é porque em algumas versões mais antigas fala caridade, na versão mais nova fala amor. A minha fala caridade, que é a versão do João Ferreira de Almeida. Aí tá dizendo aqui, a caridade, né, amor, é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata-se com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, sofre tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Então, aqui o Senhor está dizendo, né? Não adianta nada a gente ser rico, não adianta nada a gente ser dono dessa terra toda, não adianta nada a gente falar a língua dos anjos, a língua dos homens,
a gente ser sábio, saber de tudo, de todas as coisas, se a gente não tiver amor. Então, que a gente venha celebrar o amor, né? Que nem o Matheus falou, que a gente venha parar um pouco e pensar que não é só o dia dos namorados, eu fazer uma homenagem à minha namorada, ou à minha noiva, ou à minha esposa. Eu posso fazer para minha mãe, para meu pai, posso fazer para o pastor, posso fazer para a igreja. A data para o Brasil, lá para o pai do João Dória lá, foi para ganhar dinheiro. Mas, como realmente virou tradicional, o povo gosta, e aí ficou adotado como dia dos namorados, hoje a gente pode celebrar o amor. Então, que a gente venha celebrar o amor, que a gente venha dizer eu te amo. Quantas pessoas que não falam te amo para sua esposa, para sua namorada, para sua noiva. Quantas pessoas que não falam te amo para sua mãe, para seu pai. Quantas pessoas que muitas das vezes era para dar um abraço, não deu, era para pedir perdão, não pediu. Então que a gente vai usar essa data para a gente que venha servir como uma reflexão para a gente, né? É assim, igual, de nós 4, o único que tá solteiro é Miguel, acho que foi por isso que ele não quis vir fazer essa gravação hoje. Brincadeira, ele não deu pra ele vir mesmo. Mas assim, igual, e dos 4 o único que tá casado sou eu. E posso falar como casado, igual o que o Marquinhos falou, é melhor, e que tá na Bíblia, né, é melhor ter 2 do que um só. Posso dizer por mim. Hoje eu posso sonhar e ver que eu e ela vamos construir muitas coisas. Hoje a gente estava fazendo planos, a gente estava pesquisando coisas que a gente quer fazer e como que a gente vai fazer. É interessante, eu acho que Deus colocou isso dentro da gente. Não sei se é com todo mundo, mas pelo menos comigo, e eu vejo com ela também. Essa vontade de construir coisas juntos, de realizar coisas juntos. A gente tem sonhos que às vezes a gente olha e fala, não, realmente isso daqui para agora não dá, mas daqui a alguns anos, e a gente pretende ficar muitos anos juntos. Então a gente tem sonhos que a gente vai realizar lá bem depois, mas a gente está sonhando junto. Eu acho que isso é legal. Somos 2. A gente estava conversando há pouco antes da gravação sobre algumas coisas do cotidiano, e a gente ainda estava falando que é eu e ela e o mundo. É eu e ela e o resto, assim, do mundo. Eu não posso deixar ela não pode me deixar, porque nós estamos ligados e um ajudando o outro. Acho que quando um está ajudando o outro é o melhor. Quando um cai, isso aí, assim, não é um exemplo que a Bíblia está dizendo. Mas às vezes um cai de um tá desanimado, um tá para baixo, o outro vai e tenta animar, um tá com pouca esperança sobre alguma coisa, o outro tenta ajudar. Ou às vezes o outro, um tá assim sonhando muito e o outro precisa assim dar uma equilibrada na coisa. Então isso é legal. E assim, mas puxando no que o Maurício falou lá, tem muitos hoje, inclusive cristão, que tá desesperado porque o dia dos namorados e tal, até que esse ano nem tanto, porque ninguém tá vendo ninguém quase mesmo. Mas assim, não precisa se desesperar. Por quê? Porque se você tiver com a pessoa errada, isso não vai dar em nada. Isso vai ser ruim, porque quando tu estiver caído, ela vai te empurrar mais. Quando tu estiver desanimada, aí vai jogar ainda mais um balde de água fria para te ver pior. Não porque a pessoa é ruim, mas é porque foi a pessoa errada para você. Então, um exemplo, tu vai querer ir no China, ela vai querer ir no Bob's, pronto. Pois é, e para gastar teu dinheiro, né? E às vezes tu quer fazer alguma coisa e aí, sabe assim, então vai ter um jogo desigual aí. Então, os 2 juntos. E quem tá solteiro, sabe, você tem a sua família, você tem seus amigos. Como eu disse, não tá dando para ver, não tá dando para conversar. Cara, ainda tem, graças a Deus, então a gente tem as tecnologias. A gente tem as tecnologias, a gente tem os meios de manter contato. Ou será que só o contato físico, que nesse caso... Aí eu acho que a gente tem que lembrar que a Bíblia diz que não é para se abrasar. Mas assim, então... Se for abrasar, é melhor casar. Casa de uma vez. Então assim, dá ainda para conversar, dá ainda para desejar boas coisas, dá ainda para falar boas coisas. E é isso daí. O que eu deixo de recomendado escolha uma pessoa certa. A pessoa certa pode dar tudo certo para você. Se você ainda não tem a pessoa certa, valorize as certas que estão do seu lado hoje.
nesse momento. Então, é isso aí. E pra quem não sabe, né? Qual que é a menina certa? Qual que é a menina certa? Qual que é a pessoa certa? Isso aí só tem um jeito de você descobrir. Oração, muita oração. E uma outra coisa muito fundamental: passar um perfume, tomar um banho, fazer essa barba. Ou essa menina que está ouvindo isso também, ir no cabeleireiro, fazer o cabelo, fazer as unhas e ir à luta. E Deus vai colocar... E nada de Tinder. Isso. Deus vai colocar a pessoa na sua vida. Porque muitas pessoas acham que Deus vai pegar. Não, Deus vai pegar fulano e vai dar pra mim, porque eu quero ele. Não é bem assim que funciona, não. Deus já fez isso lá no Jardim do Éden, que deu Eva para Adão, já não deu muito certo. Foi o seguinte: agora você aí se interessar, 6 horas para mim. Isso não tá na Bíblia não, tá, gente? 6 horas para mim, eu vejo mais ou menos e preparo o caminho e vocês se encontram. Então Deus não vai preparar ninguém, não vai dar ninguém assim para tu não. Se você orar, Deus vai preparar, vai colocar no caminho certo, vai preparar as circunstâncias certas, a hora certa, no momento exato, para você estar ali com aquela pessoa, para Deus te abençoar. Isso aí. Então esse é o nosso podcast da semana. Se você gostou, ouça os que a gente já lançou, se você ainda não ouviu. E se você já ouviu todos e ainda quer mais, espere o próximo que nós já vamos lançar. Então, forte abraço, fica na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até mais. Este podcast foi editado pela Altin Soluções.